Mais um passo foi dado em direção à unificação dos países do BRICS em relação ao sistema de pagamentos. Então, no capítulo de hoje, eu quero falar sobre o lançamento oficial que foi anunciado ontem do BRICS Pay, né, para fazer pagamentos entre esses países nas suas moedas locais, num aplicativo que já está disponível, pelo menos é o que foi anunciado, tanto para Android quanto para iOS. Então, no capítulo de hoje, eu quero entender um pouco do que está por trás de tudo isso e quais são os objetivos desse aplicativo e também ter ali os comentários de vocês, porque você mesmo pode começar a usar. Perfeito. Então isso aqui foi uma notícia que saiu ontem no RT Brasil, né, que falando aqui sobre como que isso já está disponível e o objetivo é você fazer pagamentos em QR Code, né, nas moedas nacionais do BRICS Plus. E o mais me chamou a atenção foi que isso aqui também o objetivo é você ligar os tipos de pagamento, né, os sistemas de pagamento no Brasil, como o Pix, também com o próprio pagamento da China, que é o WeChat. Isso me chamou bastante atenção. Então você tem os sistemas nacionais, que é o SBP da Rússia, o UPI da Índia, o Pix do Brasil e o WeChat Pay da China, garantindo interoperabilidade entre eles. Então, como é que funciona isso de fato, né? Vamos ver aqui, vamos tentar ver os detalhes, ou pelo menos o que eu consegui descobrir até agora. Isso com certeza pode mudar. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mecânica monetária, como que funciona a liquidez do mundo, você pode nos acompanhar aqui no nosso Substack, né? Onde você vê vídeos como esse de forma gratuita, também em forma de artigos que você recebe gratuitamente via e-mail. E se você quiser acompanhar um pouco do que fazer com seus investimentos, né, a gente publica o nosso próprio portfólio OmniMacro, onde você acompanha os resultados e membros podem ver também as alocações, né, e toda vez que a gente mexe no portfólio. Então todos os links estão aqui na descrição abaixo, é totalmente gratuito de você fazer parte. Perfeito. Aqui eu montei uma apresentaçãozinha sobre as fontes que eu consegui encontrar em relação às perguntas que eu tinha. E talvez isso mude, né? Então vamos ver aqui o que vai acontecer a partir de agora. Só que aqui o BRICS Pay, o objetivo do BRICS Pay é justamente criar, não é assim uma substituição do sistema euro-dólar, inclusive na documentação que eu vi, eles foram bastante cautelosos em dizer que, na verdade, é uma interoperabilidade entre os países nas estruturas existentes. Então você precisa de uma certa conversão. Isso aqui não se trata de uma moeda comum ou um outro tipo de sistema, mas ele fala um pouco de descentralização e eu encontrei algumas coisas interessantes. Então, obviamente que o risco em si, né, pelo menos o que já se fala é sempre sobre o sistema SWIFT e a possibilidade de você usar esse sistema como uma arma, né? Então você quer sair disso e fazer com que os países possam se comunicar. Onde a hegemonia do dólar, né, passa ali dos 84% das transações globais e tudo aquilo que a gente já conhece, né, para quem acompanha esse capítulo, que talvez seja a maior parte dos comentários, né? Nós precisamos sair desse sistema, etc. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ser bastante realista para entender que ele é muito mais entranhado do que a gente imagina. Só que esse aqui é um passo bem interessante no sentido de dobrar isso. Então, qual que é o sistema, a espinha dorsal desse sistema? Então, eles falaram aqui sobre um sistema chamado DCMS, né, que seria um sistema descentralizado para poder fazer com que alguém que pague em real, usando o Pix no Brasil, possa fazer com que uma empresa ou uma outra pessoa física receba na China pelo UPI. E alguém receba na China pelo WeChat, por exemplo. Então, assim, eu achei bastante interessante, né? Principalmente ali com a Rússia tendo a sanção que ainda existe sobre ela, a China, que tem um controle de capitais muito forte. Então, eu adoraria poder fazer alguns exemplos. Inclusive, se alguém tiver pessoas que conheçam na China, etc., alguém que esteja no Brasil, seria legal vocês entrarem em contato com omnimacro.icloud.com justamente para a gente fazer testes, porque aí infelizmente, eu estando nos Estados Unidos, por exemplo, não tenho acesso ao aplicativo em si, né? Pelo menos na App Store americana ele não está disponível, posso tentar ver por alguma outra conta. Então, se você estiver no Brasil, por exemplo, ou qualquer um dos países do BRICS, me avisa aqui se você teve uma boa experiência para poder abrir a sua conta e conectar cartões. Então, qual que é a diferença aqui? Pelo menos a arquitetura aqui do DCMS é voltada para uma coisa descentralizada. Então você percebe claramente que tem uma pegada cripto na história. E você vai ver como que ele se adapta nesse sentido. Então você teria como se fossem vários tipos de
de clearing, que eles chamam, netting, ou seja, você tem centros financeiros descentralizados onde você transforma o real em rúpia ou em yuan, etc. Só que o mais interessante é que, como ponte, olha isso, né? Como a precificação desses ativos continua sendo em dólar, porque afinal de contas você não sabe quantos rublos um real custa se você não tiver a base, que continua sendo o dólar. Mas o mais interessante é o papel das stablecoins, principalmente a USDT, ou seja, o Tether, para ser usado como ponte nesses pools de liquidez entre essas moedas, porque não é uma coisa muito fácil você fazer. Você tem vários países ao mesmo tempo para você fazer essa liquidação. Então, fluxo da China para o Brasil em um tipo de par de moeda, do Brasil para o rublo em outro tipo. Então, muito interessante ver que você está usando ali, pelo menos é o que está escrito nos projetos, né? Temporariamente o Tether como esse ativo de ponte para poder garantir essa liquidez imediata e ao mesmo tempo fazendo a rapidez dos pagamentos. E esse é um outro tema que a gente já vem discutindo há bastante tempo no statecraft, né? Como que os Estados Unidos abraçaram essa questão de stablecoins para poder promover o dólar ao redor do mundo. Então vai ser muito interessante ver onde que esses dois sistemas se contrastam, né? Se você ainda usa ele para essa expansão. Mas o objetivo seria você tirar completamente o Tether da história e você poder ter ali uma interoperabilidade direta, né, sem o uso de uma stablecoin. Então você teria um mecanismo de conversão interna pelos pools de liquidez digitais, mitigando justamente essa volatilidade, etc. Então, como é que funcionaria? Então, digamos que você é um brasileiro, está visitando a China, inclusive a China já não tem mais vistos, né, de turismo para brasileiros, você pode simplesmente pegar o avião e ir para lá, e aí você quer fazer um determinado pagamento. Em princípio, você tem todo um sistema, né, que é o WeChat. Então, assim, sem o WeChat é meio que... A China tem todo um sistema específico. Quem já foi para a China, né? Já fui mais de 15 vezes para a China. Eu lembro exatamente de como que você tinha que ter tudo ali separado. Você não pode simplesmente usar um cartão Visa, Master para pagar as coisas. Pode, mas é muito mais limitado. Então, assim, se você está lá, você tem que usar o sistema deles. Mas isso não tem nada a ver com o funcionamento do Pix. Então, um pagador no Brasil usando reais via Pix, isso teria ali uma taxa cruzada direto, reais para yuan, né, para o renminbi, feito pelo sistema BRICS-Pay, dentro do DCMS. Agora, eu não consegui encontrar detalhes de como que isso vai funcionar exatamente. Então eu vou continuar pesquisando porque a informação ainda continua sendo muito genérica. Você não tem assim muitos detalhes. Só para você ter uma ideia, outra coisa que me chamou a atenção, eu mesmo entrei na App Store para tentar ver o próprio aplicativo BRICS-Pay e achei uma coisa curiosa, né? Se você olha aqui, você tem pagamentos sem fronteiras, etc. Aí, o objetivo é você colocar o seu cartão aqui, né? Você vai ter o seu número, etc. e cadastrá-lo. Só que ele, inclusive, fala que você vai usar cartão Visa, Master, então não é uma substituição. E aí fica a pergunta, para determinados países, será que eu não posso usar direto? Bom, China e Rússia, nem tanto, né? Índia, talvez com limitações. Talvez seja essa uma forma mais fácil de você fazer isso ser aceito, mas ao mesmo tempo você tem um mapa de lojas que aceitariam isso, então isso dependeria de toda uma adoção. Pode ser que ela seja orgânica, pode ser que ela seja imposta, ninguém sabe. Então é muito interessante ver o que vai acontecer para que de fato você comece a ter uma série de transações que vão fluir. Só que dá uma olhada no desenvolvedor, que foi quem criou. Aliás, até deu problema aqui para poder olhar. Deixa eu voltar aqui. O desenvolvedor, se você der uma olhada aqui, NBPay, isso aqui dá a impressão, tá vendo que está escrito Dubai Silicon Oasis? Então dá uma impressão que alguma startup eu não sei, né? Eu posso estar enganado aqui. Eu tô vendo, né? Tô descrevendo o que eu estou vendo agora. Mas algum tipo de empresa de Dubai, na Zona Franca, justamente para tentar fazer esses fluxos de pagamento fluírem por Dubai, né? Não sei. Mas se você olha aqui embaixo, o BRICS-Pay ele é feito para o retail, que é o varejo. Então você é um viajante, etc. Você quer ir para um outro país do BRICS e poder usar isso daqui. Só que você vai usar baseado no seu cartão Visa, Mastercard ou forma nacional de pagamento, para que você faça esses pagamentos via QR Code, como se fosse o próprio Pix, né, da forma que os brasileiros conhecem
hoje. E aí você precisa fazer o KYC, você precisa registrar o seu e-mail, o seu número de telefone, fazer uma verificação, etc., como a maioria dos aplicativos de finanças. Então, resta saber se você vai ter uma adoção, se não vai ter, né? Mas o objetivo é restaurantes, lojas, etc., parece que é baseado, para quem, inclusive ele fala aqui, para quem quer esse aplicativo? Viajantes e empreendedores que querem uma forma de pagamento familiar quando eles estão viajando, Então, lojistas que estejam localizados nos BRICS Plus, né, que queiram servir clientes internacionais e novos mercados. E aí todos os usuários usariam pagamentos via QR Code. Então, isso aqui é bem diferente de um sistema internacional que substitui o próprio dólar. Então, apesar de que isso pode muito bem funcionar sem a necessidade de dólares. Agora, a precificação disso, então é muito interessante ver todas essas peças se movendo ao mesmo tempo. Mas ele fala aqui, pagamentos estão disponíveis na Federação Russa, né? Depois você vai ter uma lista. Inclusive, o aplicativo está em inglês e russo. É bem interessante essa parte. Não esperava. E aí você tem limitações para Visa, etc. Enfim, muito bacana ver essa parte. E aí você tem uma outra parte falando aqui sobre o grande objetivo que você teria a partir daí, aí talvez já seja um projeto bem mais para frente. A partir do momento que você tiver uma liquidez suficiente, aí você começaria a tentar pensar no The Unit, aquela famosa moeda tão anunciada pelo BRICS, para aí você ter um futuro que fosse lastreado em ouro e nessa cesta de moedas que são os principais países do BRICS, com 60% desse cesto de moedas e 40% de ouro físico. Mas aí tem tanta pergunta que a gente precisa ir do primeiro passo a passo, né? Quem vai ter a custódia do ouro? Quem vai garantir que o ouro é isso daí? Nenhum tipo de gold standard, né, que já foi feito no passado, padrão ouro, foi sustentado até hoje. Então, tem mais perguntas do que respostas. Mas o grande objetivo aqui realmente é você ter uma interface onde você usa rapidamente em QR Code sem ter que pensar muito em relação a como fazer os seus pagamentos e vai salvar todos os seus cartões neles, né? Então, literalmente, turismo, lojistas, etc., é mais ou menos o foco desse tipo de cartão. E aqui tinha alguns cartões pré-pagos que tinham mais ou menos esse formato aqui, né? Que já foram feitos ali, o beta, etc. Então, você vê, uma hora surge um aplicativo, outra hora surge um cartão. As coisas estão indo aos poucos, né? E os principais focos é o varejo, né? Que é o C2B, né? Consumer to Business, e o atacado, que é o B2B, para comércio exterior. Esse daqui vai ser mais interessante ver, porque para você de fato ter uma adoção de alguma coisa, você precisa sempre olhar para as empresas. O que as empresas estão fazendo? Se for uma decisão que faz sentido porque você vai alcançar um mercado maior, porque você vai ter uma redução de fricção, de custo, etc., provavelmente você começa a ter mais sucesso. Mas se não há essa adoção, aí não adianta muito e você tem que fazer um trabalho de educação e a coisa meio que morre por aí, né? Inclusive é um dos desafios do próprio Bitcoin como forma de pagamento para aqueles que o defendem, justamente tem que criar esse efeito de rede. Se você não cria e aquela pessoa que você vai querer pagar o café ou fazer uma compra de uma roupa não aceita, ou até aceita, mas não sabe que aceita porque não usa, aí você acaba perdendo esse efeito de rede. Então vamos ver se eles conseguem. Eu também não consegui ter assim detalhes sobre as taxas, né? Não teve nenhum tipo de... assim, fala que o objetivo seria uma taxa competitiva, uma coisa mais local, uma coisa nativa, etc., mas é muito vago. Então eu quero ter mais detalhes sobre esse assunto, e aí fala também do protagonismo que o Brasil teve, né, para criar todo esse modelo. Então, assim, novamente, a grande ideia aqui é uma facilitação de pagamentos entre os países BRICS, mas você já anunciar, como aconteceu em muitos perfis, que eu achei bastante engraçado, como a morte do dólar, porque agora lançou o seu aplicativo, aí realmente já é uma coisa de dar risada, né? Mas você vê claramente os passos acontecendo. Então, eu tenho certeza que esse é um dos capítulos que vai criar uma série de comentários ali, né? A maioria a favor, outros contra, etc. Mas eu quero ouvir a sua opinião nos comentários para ver aqui. Mas com certeza vamos ver a cena dos próximos capítulos, principalmente como essa infraestrutura, que é o que mais me interessaria para ver se isso de fato vira alguma coisa que possa criar um outro sistema monetário ou se de fato vai vingar. É isso que a gente precisa ver nas cenas a seguir.